Obrigado, professor. Beleza. Então, as vias aéreas tem o epitélio de revestimento aí, né? O pseudo estratificado ciliado, e ao longo nós vamos tendo aí várias células, as células caliciformes, que são aquelas células produtoras de muco. E esse muco é sintetizado frequentemente, e esse muco vai sobre esses cílios, né? E esses cílios, ele se movimenta, chamado de batimento ciliar. Professor, qual o nome da célula mesmo? É caliciforme. Ah, ok. E ao longo dessas vias, então, esses cílios vão se movimentando e vão arrastando esse muco. Esse muco, ele, a hora que ele é secretado e lançado sobre esses cílios, ele é altamente fluido, né? É muito fluido. Ele tem um aspecto ligeiramente esbranquiçado, e ele serve para umidificar o ar que está entrando, ele serve para aquecer também esse ar, e principalmente serve como um filtro, né? As impurezas, as substâncias que vêm pelo ar acabam ficando impregnadas nesse muco, e ele acaba tendo aí a função também de defesa, né? E esse muco, ele assim, substituído, né, frequentemente, através do batimento ciliar. O batimento vai arrastando, vias aéreas superiores vai arrastando para baixo, inferior arrasta para cima, as duas acabam se encontrando e nós deglutimos esse muco. E isso vai a nível de estômago, e o pH ácido serve para neutralizar as impurezas que estão contidas nesse muco. Essa movimentação ciliar é chamado de batimento ciliar, né? Então tem a função importante de estar renovando frequentemente esse muco. É importante que ele se renove, né, que ele seja substituído para que as impurezas sejam eliminadas. Bom, esse muco, ele é constituído principalmente de mucinas e proteínas, né? Muita proteína. E esse muco, numa temperatura de aproximadamente aí, os 37 graus, e rica em proteína, esse muco, muitas vezes, ele serve até de meio de cultura para bactérias, né? Ele se contamina com, sim, uma certa facilidade. Mas a contaminação dele pode acontecer, acontece, mas o importante é que tenha esse batimento ciliar, essa renovação frequente desse muco. Aí, essa infecção, essa contaminação acaba indo para o estômago e isso acaba sendo substituído. Professor, Oi. 37 graus e mais o que que serve de cultura para a bactéria? A proteína que está presente no muco. Ah, tá. Obrigada. Muito bem.
Às vezes, né, a gente não consegue renovar bem esse muco, principalmente da via aérea superior, né? Os seios nasais não drenam bem, quem tem problema de rinite há sempre congestionado, é obstruído, carne esponjosa, então isso acaba dificultando a drenagem desse muco. E esse muco, se ele ficar retido e ele se contamina, né? Aí você cria um foco infeccioso. Muito bem. É importante uma boa hidratação, né? Tomar bastante líquido, para que esse muco ele sempre se mantenha bastante fluido, para facilitar o arraste dele, para facilitar a troca. Às vezes, esse muco ele se contamina, e uma das primeiras coisas que nós percebemos quando ocorre a contaminação é a modificação da cor e do aspecto, né, desse muco. Quando ocorre a contaminação, ele muda a sua cor. Eu falei lá no início que ele tem uma cor levemente esbranquiçado, né? E quando ele se contamina, ele se torna mais esverdeado, fica um verde, né? Ou amarelado. Então, isso é um sinal já de contaminação, essa modificação de cor. E quando ele se contamina, ele também muda as características físico-químicas dele, ele se torna mais viscoso, então ele se torna mais aderente, né? Então ele adere mais às vias aéreas, ele adere mais nos cílios, né? E fica difícil do cílio remover. Então, é por isso que quando se tem qualquer tipo de modificação, de alteração de cor e de aspecto, o importante é a hidratação. Bastante líquido, bastante água, para você hidratar bem, para facilitar esse arraste do muco. Ok? E aí, você vai trocando esse muco, né? Fluidificando ele, e mesmo através da tosse, você pode exercer aí a expectoração, colocar aquela secreção para fora, né? Através da tosse, auxiliando aí o batimento ciliar, e o muco novo vai sendo produzido e vai substituindo esse muco contaminado. Muitas vezes, isso acontece com a gente, né? E 3, 4 dias você percebe que limpou, né? Que aquela secreção verde já saiu e está voltando agora aquela secreção mais clarinha. Acabou a contaminação. E a mesma coisa com a parte superior, né? Às vezes você vê aí, principalmente criança, né? Com muita secreção esverdeada, né? Contaminada. E a criança está bem. O muco é que está contaminado. Mas você precisa eliminar esse muco, né? Então tem que fazer a lavagem com soro fisiológico, né? Para ir facilitando a retirada desse muco. Se não retirar, aí essa infecçãozinha do muco pode passar os seios nasais e aí se tornar uma sinusite, né? Ou pode acumular os nossos brônquios e tornar aí uma pneumonia, uma broncopneumonia, né? Então, por isso que a hidratação, a fluidificação, né, e a expectoração é importante nesses casos. Tudo bem até aí? Muito bem.
O pulmão, né, ele tem aí alguns aspectos, né? O pulmão, os eventos funcionais que o pulmão exerce. O pulmão, ele faz a ventilação pulmonar. Então, a entrada e a saída de ar, né? A entrada e a saída do ar. Difusão de oxigênio e dióxido de carbono entre alvéolos e sangue. Então, essa troca aqui, que é importantíssima para a vida, né, é feito a nível pulmonar. O transporte de oxigênio e dióxido de carbono, né, do sangue e líquidos corporais. E a regulação da ventilação e outros aspectos da respiração. Então, são alguns eventos funcionais na parte respiratória. A mecânica ventilatória, né, o pulmão, ele funciona, né, ele se expande e ele se contrai. Isso é graças a alguns eventos, e, em especial, aos músculos, né? Nós temos muitos músculos que fazem parte dessa função pulmonar, né? O diafragma, que é o músculo que está logo abaixo, né, do pulmão, e que vai separar aí a parte torácica da parte abdominal, ele se alarga ou ele se encurta, né, na cavidade torácica. E à medida que esse músculo, o diafragma, ele se expande ou ele encurta, ele vai estar mexendo com o tamanho da caixa torácica. Desculpa. E aí, automaticamente, essa expansão, né, vai mexer junto com outros músculos o tamanho da caixa. A elevação das costelas, o abaixamento das costelas, né? Quando nós inspiramos, o externo, ele se levanta, né? A hora que expiramos, o externo, ele abaixa. E isso vai modificar o tamanho da caixa, né? Abaixa ou ergue, né, o diafragma. E tudo isso é feito por músculos, né? Nós temos músculos que trabalham nessa função respiratória. Na expiração forçada, músculos abdominais empurra o conteúdo abdominal para cima. Então, quando você vai expirar, né, você força a expiração, você vê que tem vários músculos abdominais, entre eles o reto, né, abdominal, ele se contrai e ele vai impulsionar o abdômen contra o seu tórax. Então, vai impulsionar o diafragma para cima, encurtando a sua caixa. Isso como fosse empurrando, né, aquele ar que está dentro do pulmão para fora. Os músculos da inspiração, né, o músculo do pescoço, eles tracionam as costelas, essas superiores, e o externo para cima. Então, são esses músculos que pegam, levantam o externo, né,
aumentando a caixa. Para quê? Para que entre ar, né? Tudo isso, gente, tá? É devido a que dentro da nossa caixa torácica, o pulmão ele está praticamente solto, né? Temos as membranas, né, em volta, temos as costelas de um lado e do outro, né? Tem o externo que está aqui à frente, tem a coluna que está aqui atrás e tem o diafragma que está aqui embaixo, fechando toda essa caixa, né? E o pulmão ele está solto. Entre as costelas e o pulmão existe um espaço que é chamado de espaço pleural. Esse espaço pleural ele funciona como um vácuo, né? É uma pressão negativa, tá? Essa pressão negativa dentro da caixa torácica é para que o pulmão ele consiga se expandir, né? Ele só consegue se expandir porque essa pressão é negativa. Na hora que os músculos aumentam aquela caixa, né, o ar entra. Por quê? Porque a pressão negativa, né, puxa aquele ar de fora para dentro, né? Então, o funcionamento pulmonar, tá, é a base de músculos, né? Nós temos também o músculo da expiração, que são o reto abdominal, né, que eu já falei, que puxa também o externo e as costelas para baixo. Então, além de impulsionar o abdômen contra o seu tórax, tá? Eles puxam o externo, né, e as costelas para baixo, para diminuir o tamanho da caixa torácica. Então, aqui, na expiração, né, o gradil aqui das costelas e o externo, né, eles são puxados para baixo. Ó, o músculo contraído, né, o reto abdominal. Tá? Na inspiração, tá, veja que esse gradil ele se levantou. O externo foi mais para frente, tá? Aumentando aqui o diâmetro da caixa. Houve a contração, o diafragma, ele se expandiu, né? Ele se contraiu, trazendo aquele aumento o tamanho da caixa torácica, né? E aí, então, aumenta a pressão negativa, aumenta a pressão negativa dentro da caixa, puxando o ar de fora para dentro. Então, aqui, como eu já disse, o pulmão, ele flutua, né, na cavidade torácica, circundado por um líquido, né, e membrana, que é o líquido pleural, que lubrifica seus movimentos. Como eu disse, então, você tem o pulmão e tem as costelas. Existe a membrana, que é a pleura, visceral, né, que reveste o pulmão, e existe uma outra pleura que reveste também as costelas. E entre essas duas pleuras tem o espaço pleural, que eu disse que é uma pressão negativa, né?
e existe um líquido que vai lubrificar, né? Por quê? Porque o pulmão, na sua expansão, ele pode encostar e ter um atrito nas costelas. Então, isso aqui funciona como um lubrificante. Certo? E aí, gente, existem canais linfáticos, tá? Que fazem a sucção contínua do excesso de líquido, tá? Então, esse líquido todo tá, que está lubrificando, ele ele sofre uma sucção constante pelos vasos linfáticos, tá? E essa sucção linfática é que garante a pressão negativa. Esses canais, esses vasos linfáticos, eles funcionam como uma bomba a vácuo, né? Succionando, puxando sempre aquele líquido, para mantendo sempre a pressão negativa. Então, esses canais fazem a sucção contínua, né, do excesso de líquido, mantendo aqui um certo vácuo entre a superfície visceral da pleura e a parietal, a pleura da cavidade oráxica. Então, eu disse que tem duas pleuras, né? Pleura é membrana. A membrana que reveste o pulmão é a pleura visceral. A pleura que reveste o gradil da costela é a pleura parietal. Ok? E entre as duas, o espaço é pleural. Ok? Então, gente, essa pressão pleural é a pressão no espaço entre as pleuras, né? Eu disse que ela é negativa, em torno de menos 5 milímetros de água, que mantém os pulmões distendidos. É essa pressão negativa que faz com que o pulmão se expanda, tá? Na inspiração e expiração, a caixa cria uma pressão ainda mais negativa. Então, a hora que essa caixa, numa inspiração, ela se expande, mas não entra ar na cavidade. Aumenta a cavidade. Se aumenta a cavidade sem entrar nada nela, a pressão negativa dela aumenta. E esse aumento da negatividade é que faz a expansão e a entrada de ar. Eu disse que essa pressão ela precisa ser mantida, né? É negativa para que haja a expansão pulmonar. Alguns casos, vamos supor, o indivíduo leva a facada, o tórax. Então, houve a perfuração, tá? A perfuração. Perfurou a pleura parietal, tá? Às vezes até a visceral e o pulmão. Mas, quando ocorre a perfuração, vamos supor, você levou a facada, a gente até fala, né? Não tire a faca, deixa a faca lá. Vai tirar a faca somente no hospital, tá? Por quê? Porque a hora que você enfiou a faca, entrou ar junto. Cria já a pressão, eu não diria positiva, mas diminuiu a negatividade. Se você tirar certa faca, fica aquele espaço aberto, a pressão negativa vai puxar o ar por aquele
orifício. E aí entra ar e a pressão pode igualar a pressão externa. E aí vai acontecer o quê? O pulmão vai colabar. Ele fecha. E aí você não consegue expandir. Certo? Você não consegue expandir. A gente chama isso de pneumotórax. Pneumotórax. Tá? No caso de um tiro, né? A pressão modifica, tá? Se não tampar aquele orifício, num socorro rápido, a pressão ela vai ficando positiva e vai sufocando, porque o pulmão vai colabando, daqui a pouco você não consegue respirar e você morre sufocado, tá? A pressão no interior dos alvéolos pulmonares, a pressão, ela Professor, precisa... Oi. Desculpe interromper, mas Sim. só voltando um pouquinho, nessa hora que o pulmão colaba, a respiração boca a boca resolve o problema momentaneamente? É difícil, tá? Difícil porque você vai ter que soprar muito para você vencer a pressão positiva. É difícil, tá? O que teria que fazer, né? Isso a gente já viu em alguns filmes, né? Você tem que pôr um dreno, né? Para você tirar aquele ar, para que aquele ar saia. Sabe? Né? Porque senão o pulmão ele não consegue expandir. Então, você vai ter que soprar muito para aumentar a pressão. Senão, ele não vai expandir. Você tem que fechar e tirar aquele ar. Entendido. Obrigado, professor. Nada. Com a glote fechada, sem entrada de ar, a pressão alveolar igual à pressão atmosférica, ou seja, aproximadamente zero. Então, se a glote fecha, não entra e não sai ar, a pressão do alvéolo é praticamente zerada. Na inspiração, a pressão alveolar é negativa. E por que isso? Porque na inspiração, com a expansão da caixa, o pulmão ele se expande, né? E a hora que ele se expande, a área pulmonar vai aumentar e a pressão alveolar vai ficar mais negativa. Ela vai perder, né? Ela tá se expandindo. Então, essa negatividade nessa expansão é que faz, né, com que o ar de fora ele entre, né? Porque o ar ele sempre vai de uma pressão maior para uma pressão menor, tá? Se vocês repararem, né? Agora nesses meses vai acontecer um pouquinho. Veja que é quando acontece um vento, né? Venta muito, né? Aí você ouve lá a previsão, o tempo, falar, tem uma área de baixa pressão influenciando a região, né? Então, se temos uma área de baixa pressão, então, alguma área que tenha a pressão maior vai mandar aquele ar para cá. E aí vai ocorrer o quê? O vento, né? A ventania. Então, o alvéolo ele precisa negativar para que o ar que está, a atmosfera que é em torno de 0 a mais 1, saia
de fora e vá para o interior dos alvéolos. Professor, Oi. isso tem alguma relação, por exemplo, quando a gente vai para algum lugar que é muito alto e a gente sente dificuldade em respirar, seria porque a pressão atmosférica já está baixa, já está muito baixa, e a gente precisa fazer mais força ainda para ela ficar Então, negativa o suficiente para a gente respirar? essa baixa pressão se deve à baixa concentração de O2, né? À medida que você vai subindo, a concentração de O2 vai diminuindo, né? Automaticamente a pressão vai diminuindo. E isso você sente mais dificuldade, né, para captar o O2. Por isso que você cansa mais, né? Por isso que você parece que você está sufocado, né? Você tem que fazer mais força, né, para ventilar, né, para puxar mais o oxigênio, tá? Porque a concentração de oxigênio é que está baixa. Agora, vamos supor, um avião, né? O avião, ele está no chão, é fechada todas as portas, né, e é criada a pressão interna, né? E essa pressão é mantida. Aí ele sobe. Quando ele está lá em cima, né, a pressão externa é muito baixa, né? É muito baixa. E não tem uma condição de oxigênio suficiente. Então, por isso que, né, que o avião precisa sempre estar colocando o oxigênio para a gente respirar, né? E em voos muito longos, não sei quem já fez aí, né, algum voo longo, você pode ver que normalmente, né, o ar-condicionado é muito forte, né? Eles aumentam muito o ar. Você sente muito frio, né, durante o voo. É que o frio, né, faz você diminuir o metabolismo, né? E você gasta menos oxigênio, né? Então, é para consumir menos mesmo oxigênio. Certo? E é por isso que a gente vê em filme, né? Se estourar a janela, alguma coisa do avião, dentro a pressão está a maior que de fora, né? Então, a tendência é o que é? É sair tudo que está dentro e ir para fora. Por isso que é perigoso, né? A despressurização. Ok? Então, o que movimenta a entrada e a saída de ar é essa diferença de pressão. Em cada inspiração e expiração, nós trocamos aí um volume de ar que a gente chama de volume de ar corrente. E esse volume de ar corrente é em torno de aproximadamente 5 litros. 5 litros, desculpa, gente. Meio litro, 0,5. Meio litro de ar. Estou confundindo com a quantidade de sangue, né, que nós temos. Essa troca é dada em meio litro. Então, normalmente, tá, em condições de repouso, nós inspiramos e expiramos meio litro de ar. Bom, a complacência pulmonar. O que é mesmo complacência? Lembra que a gente falou em complacência vascular,
né? Aqui é complacência pulmonar. É o quanto que o pulmão ele consegue se expandir, esticar, né? E aí, nós temos o grau de expansão pulmonar para cada unidade acrescida na pressão transpulmonar. A pressão transpulmonar é a pressão pleural menos a pressão alveolar. Então, ele foi sozinho. Então, a pressão transpulmonar é a pressão pleural menos a pressão alveolar. Num adulto normal, é de 200 ml por centímetros de água. Vamos ver aqui, então. Veja, eu quando vou inspirar, né, o volume pulmonar, tá? Eu não falei que em condições fisiológicas o pulmão entra aproximadamente meio litro de ar, certo? Se entra ar, tá? A pressão alveolar, ela tende o quê? A aumentar. Está entrando ar, tá? Então, a pressão alveolar, ela tende a aumentar. Se está entrando ar, tá? A pressão alveolar está aumentando. É porque a pressão pleural está se tornando mais negativa, né? Mais negativa. Por quê? O pulmão está se expandindo, a caixa torácica está expandindo. Então, a pressão pleural está ficando mais negativa. Então, veja, eu tenho duas pressões aqui, uma aumentando a sua negatividade e a outra aumentando a positividade, certo? A alveolar fica mais positiva e a pleural fica mais negativa. A diferença entre essas duas pressões é que eu tenho a pressão transpulmonar, tá? E é essa pressão transpulmonar que vai me dar a minha capacidade respiratória, né? Se essa pressão está boa, ótimo, eu estou respirando bem. Agora, se por aventura essa pressão diminuir, isso quer dizer o quê? Que o alvéolo ele não está se enchendo ou a caixa não está expandindo o suficiente. Então, eu tenho uma diferença aqui, é menor. Se tem uma diferença menor, eu não estou expandindo a minha caixa, eu não vou conseguir um volume satisfatório de ar. Entra menos ar. E aí eu vou sentir falta de ar. Entenderam isso, gente? Alguém pode dar um feedback? Eu entendi. Pronto. Acho que eu entendi, sim. Alguém não entendeu? Eu entendi, professor. Obrigado. Beleza, então. Quem acha que entendeu, realmente entendeu? Foi a Giovana? Foi eu. Eu acho que sim, eu tenho que pegar para estudar para ver se eu entendi mesmo. Então. Surfactante. Gente, o surfactante é a substância, né, que as células
alveolares, elas produzem, né? O surfactante é uma substância, é um tensoativo, né? Superficial. O que seria um tensoativo? É uma substância que quebra a tensão superficial, né? Vocês já viram a tensão superficial em algum momento? Físico-química, física, alguma coisa assim? Sim, nós vimos, eu acho. Acho que a gente viu em física. Muito bem. Então, veja bem, o que é a tensão superficial? São pressões, né, que existem sobre alguma molécula. No caso da água, fica bem fácil a gente entender, né? Existe a pressão superficial que forma uma gota de água, né? Só existe a gota, né, porque existe a tensão superficial em volta dela, então deixando aquela água em forma de uma gota. Se eu conseguisse, vamos supor, pegar uma gota e colocar um detergente em cima dela, o detergente vai quebrar a tensão superficial. Aquela gota que está assim, se quebrar a tensão superficial, acontece o quê? A gota se desfaz. Acaba a gota. Né? Então, é essa a tensão superficial. E por que eu estou falando isso? A tensão superficial é uma tensão que exerce sobre a água. Né? Veja que a água forma gota. Se nós agora formos analisar os nossos alvéolos, né, são estruturas arredondadas praticamente, né? E o que eu tenho sobre o alvéolo? Alvéolo, ele está em contato íntimo com o nosso sangue. Certo? O sangue está passando em contato com a membrana alveolar para fazer a troca gasosa. Sangue. O que eu tenho no sangue, além das células? Eu tenho a parte líquida, água. Né? A tensão superficial que esse sangue vai provocar sobre o alvéolo ele vai fazer o quê? Ele vai se fechar em forma de uma gota. Então, fecha o alvéolo. E a tensão superficial que o sangue exerce sobre ele não deixa ele se expandir. Então, e se o alvéolo não expande, eu não tenho entrada de ar, eu não vou ter a troca gasosa. Tudo bem? Aonde entra o surfactante? O surfactante, ele entra nesses alvéolos, ele é sintetizado e ele vai o quê? Encobrir esses alvéolos, tá? Quebrando a pressão, a tensão superficial que o sangue exerce sobre o alvéolo. Então, ele é um tensoativo, ele é o detergente aqui no caso, né? Ele quebra essa tensão superficial. E sem a tensão sobre o alvéolo, então, ele tem a capacidade de se expandir. Certo? Então, o surfactante, ele é importantíssimo, né? Importantíssimo na função pulmonar.
Uma das grandes preocupações de um parto prematuro, né, de uma criança quando nasce de 7 meses, é que o aparelho pulmonar dele não está ainda, eles chamam de amadurecido, né? Que ele não está ainda produzindo surfactante o suficiente. Então, a grande preocupação é com a função respiratória, né? Porque sem o surfactante, aquele pulmãozinho, ele não vai conseguir se expandir. Hoje, né, hoje parece que já tem o surfactante sintético, né? Então, é aplicado tal, mas se usa também os corticoides tal para amadurecer mais rápido, né? Mas a preocupação foi já muito, assim, muito maior, né? Hoje nem tanto, mas por falta de surfactante, né? O bebê é prematuro, ainda ele não tem a produção suficiente do surfactante. Tudo bem, gente? Entendido isso? A função do surfactante? Muito bem. Gente, aí nós temos alguns parâmetros, né, para avaliar a função pulmonar. Então, existem alguns volumes. Vamos supor, o volume é corrente. Lembra? O volume que eu já falei para vocês, que entra e sai, né, em uma respiração normal, né? E esse volume é de aproximadamente meio litro. Esses volumes nós íamos ver na prática, né? Lá na faculdade tem um espirômetro, né? E eu devo ter falado para vocês já, esse espirômetro, ele é ultra atualizado, né? É o que há de mais novo, né? Ele veio com Pedro Álvares Cabral, quando ele trouxe lá as caravelas, o espirômetro, ele estava lá, estocado, e deixaram aqui em Santos. E é o que a gente usa até hoje. Mas ele funciona. Evidentemente, hoje, né, você vai fazer uma função pulmonar, você vai no laboratório, né? Você vai num médico especializado, é computadorizado, você sopra, você, né, vê tudo. Esse espirômetro que a gente usa lá é só para a gente ter a noção mesmo, né? Então, volume é corrente, o ar inspirado ou expirado, meio litro. Depois tem o volume de reserva inspiratória. Gente, quando nós inspiramos e expiramos, né, nós inspiramos e expiramos uma quantidade razoável de ar, que é o meio litro, que é suficiente para nos manter, né? Mas a capacidade que o pulmão tem de se expandir, né, a complacência dele é muito maior. Então, você tem como inspirar, né, mais. Você tem essa capacidade. Então, existe um volume de reserva inspiratória, né, que é um volume extra de ar que pode ser inspirado, além do volume corrente, tá? E que normalmente esse volume de reserva inspiratória está em torno de 3.000 ml, ou seja, 3 litros, né? 3 litros. Então, você consegue inspirar além do volume corrente, mais 3 litros de ar, tá? É isso que faz você manter, né, em uma atividade física, né, alguma coisa assim.
Aí tem o volume de reserva expiratória. Bom, a quantidade que pode ser expirada forçadamente no final de uma expiração, né, de volume corrente normal. Então, vamos supor, você está inspirando e expirando. Após essa expiração normal, você pode forçar a sua expiração. Inspirou, expirou, e daí você sopra, né? Você tem como expirar, fazer uma expiração forçada. Essa expiração forçada, além do meio litro, você pode jogar para fora mais 1,1 litro, mais 1.100 ml de ar. Tá? Então, é um volume que você pode forçar para sair. Mas mesmo que você force, que você fique roxo de tanto soprar, né, perdendo até o fôlego, você não consegue jogar tudo para fora. Não consegue. Sempre você vai ter um volume residual. Sempre. Tá? O volume que permanece nos pulmões, mesmo após a expiração vigorosa, forçada, ainda você tem lá 1.200 ml. Você tem 1,2 litros de ar que fica lá, dentro dos seus alvéolos. Você não consegue pôr para fora, mesmo que você force. Tá? Então, esses volumes, tá, de capacidade pulmonar é que o pneumologista ele procura analisar, né, ver para avaliar a sua função pulmonar. Né? Como que você está? Né? Os asmáticos, né, os bronquiteiros fazem essa prova de capacidade pulmonar para o médico ter a noção, né, de qual é o seu comprometimento, qual fármaco que ele vai ter que utilizar. Né? Então, esses volumes que nós vimos, eles nos oferecem a capacidade. Então, essas capacidades é que o médico ele procura, né, analisar de cada indivíduo. Opa, desculpa, foi embora. Nós temos aqui a capacidade inspiratória. A capacidade inspiratória é a soma do volume corrente mais o volume residual ou de reserva, né, inspiratória. Lembra que nós vimos aqui atrás, tá? O corrente é 0,5 litro e o volume de reserva é 3 litros. Então, nós temos uma capacidade inspiratória de 3,5 litros, né? Que é a soma do corrente mais o residual inspiratório. A capacidade de funcional residual, soma do volume de respiração, expiração, a capacidade é a soma do volume de reserva expiratória mais o volume residual. Uma capacidade de 2.300. Então, é reserva expiratória e volume residual. É esse aqui. Volume de reserva expiratória, que é 1.100, e volume residual, 1.200. Dá 2.300. Tá? Capacidade vital. Aí é a soma do volume de reserva inspiratória, mais o volume corrente, mais o volume de
e é residual expiratória. Isso dá em torno de 4.600. Tá? Como é que a gente chega aí nesse volume? Lá, a nossa prática, a gente ia tentar ver, né, essa capacidade. Então, você faz uma inspiração forçada, puxa tudo, tá? E depois você solta tudo. Né? Aí você vê a capacidade vital. Então, a capacidade vital de 4.600, né? Mas ainda o quê? Ainda eu tenho somado a essa capacidade, eu não posso esquecer do quê? O volume residual. Então, eu sempre tenho que somar ainda esse volume residual, que é a capacidade pulmonar, a capacidade vital, mais a capacidade pulmonar. Desculpa, mais o volume residual. Eu vou ter, então, a capacidade pulmonar, que é 5.800, aproximadamente. Gente, só um minutinho, eu estou lendo aqui pelas câmeras que os cachorros se revoltaram, escaparam todos. O pessoal está lá embaixo na loja feito doido, caçando cachorro. Conseguiram pegar todos. Muito bem, gente. Aí, com todas essas capacidades, esses volumes, né? Aí nós temos o volume respiratório por minuto. Né? Volume respiratório por minuto. O volume respiratório por minuto é o volume corrente vezes a frequência respiratória. Tá? Isso daqui vai nos dar, então, o volume por minuto. Eu tenho um volume de ar corrente, que a gente viu, em torno de 500. E uma frequência respiratória normal está em torno de 12. Então, por minuto, tá, nós inspiramos e expiramos aproximadamente, em condições normais, 12 vezes. Tá? Evidentemente, numa atividade, você vai aumentar essa capacidade e você aumenta o volume respiratório. Ok? Então, o volume total de ar fresco que penetra nos alvéolos a cada minuto. Então, isso é uma ventilação alveolar. Então, a ventilação alveolar é igual à frequência, né? E a frequência é o VT, o que é o volume corrente, menos VD, que é o volume de espaço morto alveolar. Então, aí, você tem uma ventilação alveolar, que é a frequência 12 vezes o quê? O volume de ar corrente, menos o volume de espaço morto, que é aproximadamente 150 ml. Aí, você vai ter uma ventilação alveolar de 4.200 ml por minuto. Tá? É essa a nossa ventilação alveolar. Tá? Evidentemente, só estou colocando isso para vocês, né, terem a noção, tá? Mas não se preocupem com essas formulinhas. Isso aqui
não interessa para nós. Isso aqui interessa para a fisioterapia, né? O fisioterapeuta tem que saber, né? O enfermeiro para ver se o paciente está bem, o médico, a gente não vai trabalhar diretamente com isso. Muito bem, gente. E aí, a nossa aula de hoje seria até aqui. O controle nervoso ficaria para a nossa próxima aula, e é onde a gente vai falar do controle nervoso e a troca gasosa. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Eu vou interromper aqui, tá? A gravação.